isso aí, galera. Como é que vocês estão? Tamo aí de novo, tela cheia, tá? Deixe seu like, vídeo importante porque, pô, o mundo tá caindo, né? E pra mim o que importa, pelo menos de maneira mais imediata nessa situação, e o Brasil no meio dessa porra toda, né? Que tudo que tá acontecendo vai influenciar diretamente na nossa vida, né? A gente não pode, inclusive, nem ter como calcular a dimensão que isso pode ter. Eu tô com esse bonezinho aqui, tá? Quero mandar um abraço pra turma lá da Soberana, né? Já que tem gente falando merda aí, dizendo que eu rachei a Soberana, não sei o que. Não voltei pra Soberana, não, mas eu tô com o bonezinho aqui. Então, um abraço, galera. Boa luta pra vocês aí, tá bom? Pra falar em política, né? Eu quero aqui pegar um gancho, tá? Do monte de merda aí que o Pedro Ivo falou, pra falar sobre a política que interessa, tá? E por que que eu tô falando, né, nisso? Primeiro, em consideração, né, há tantos anos que eu acompanhava o Pedro aí, enfim, sempre ouvia as críticas dele de boa, né? Ele disse que eu não sei ouvir crítica e tal, mas tanto é que eu sempre ouvi, a maior parte das vezes nunca me manifestei ali no chat, porque, enfim, tenho o hábito de assistir há muito tempo e tal. Humberto, tá dando moral pro cara que nem tem muita audiência. Não, ele tem uma audiência parecida com a minha e não é por isso, é pela minha consideração, né? Até porque achei que ele era meu amigo e eu fui otário, né? Fui otário. Muita gente me avisou e eu digo, não, cara, tudo bem, ele fala as merda dele, eu relevo, porque, enfim, é meu amigo, né? Fui otário porque, enfim, ele não guarda por mim a mesma consideração que eu achei que ele merecia e que sempre dei pra ele. Por quê? Porque é uma acusação, assim, meio besta, né, de eu ser antipetista, né? E eu me doí com isso. Por quê? Porque eu passo aqui o dia inteiro, né? é, ouvindo xingamento, lendo xingamento dessa turma que ele chama aí de NKVD Team, né? Dizendo que eu passo pano pro Lula, né? Passo pano pro PT. Eu só escuto isso, a minha vida é essa aqui na internet, né? Outro dia ainda postei um vídeo no Instagram, um corte de uma live, né? Onde eu comento parte de economia, de macroeconomia, né? Que é uma coisa que sempre tem no meu principal programa aqui do canal. Eu comento os dados da macroeconomia, enfim, faço sempre aquela relativização, né, de que a gente está melhor em relação a gente mesmo, etc. Tomei pau pra caramba daquilo ali, né? E aí, lógico, não gostei de ouvir daquela forma ali, aquele monte de bobagem que ele tava falando, né? Dizendo que eu seria antipetista e tal. Então é o antipetismo de Schrödinger, né? É o antipetismo de Schrödinger, né? Mas não é sobre o Pedro o vídeo de hoje, né? Porque o Pedro, na verdade, assim, ele transforma tudo em algo sobre ele. Ele acha que a minha vida, a vida de todo mundo, é algo que reflete o que acontece no chat dele ali. Enfim, é até um pouco engraçado isso, mas entende? Então ele acha que tudo é o reflexo daquilo ali, né? Então ele tá nessa guerra contra o que ele chama de NKVD Team ali, que é justamente uma parcela que eu também tenho algum atrito aqui, que na verdade eu denuncio um certo esquerdismo, tá? Eu denuncio um certo esquerdismo, tá? Que existe mesmo e tal, e essa turma nem gosta muito de mim, na verdade. Então eu até acho que em parte ele tem razão, né? O problema é ele achar que tudo é sobre ele, e não é, né? Tudo é sobre ele, e não é. Por exemplo, ele teve a pachorra de dizer que eu fiz um racha na Soberana, né? Por isso que eu tô, inclusive, com o bonezinho aqui, né? Sendo que ele que briga com todo mundo, tá lá isolado, né? Tá lá isolado, briga com todo mundo, e eu que racho. Na verdade, eu não rachei nada na Soberana. Ao contrário, eu não tensionei o grupo justamente porque eu jamais queria provocar racha nenhum. E quando eu achei que a posição que eu estava tomando poderia gerar algum tipo de desconforto no grupo, eu saí, né? Não tenho tido contato com a galera da Soberana, porque é um momento que eu preciso me reorganizar na minha vida mesmo, nos meus pensamentos, nas minhas coisas mesmo, né? Mas fiz um vídeo só, não comentei mais nada. Hoje que eu tô voltando a comentar, né? Por causa dessa acusação besta aí, né? Fiz o vídeo porque, lógico, saí da Soberana, as pessoas gostariam de saber, né? Por que que eu saí. Então, é lógico, eu tinha que dar alguma satisfação, eu dei ali uma satisfação, saí e tudo certo, né? Expliquei o motivo e nunca mais havia comentado água sobre Soberano, sobre nada.
né? Desejo tudo de bom para eles, boa luta, continuo desejando isso, porém eu acho que eu preciso de um tempo para mim, né? Mas tudo certo. Quer dizer que eu rachei pra cá, rachei pra lá. Quer dizer, é um monte de merda, né? Mas ele é tão autocentrado que nem lê direito o comentário que eu fiz na live, ele leu, né? Porque eu disse, ó, você fala um monte de merda, eu aguento de boa, todo mundo fala merda. Essa parte ele pulou, porque ele não consegue, né? Ele só consegue ver o que ele quer. Por causa dessa crítica do antipetismo. Agora vamos, assim, porque de fato é importante que me levou a fazer esse vídeo, porque provavelmente muitos de vocês nem saibam quem é o Pedro. Tudo bem, né? Que ele ficou bravo porque eu disse da questão do Haddad, tá? E aí é importante a gente entender alguma situação. Quando eu decidi entrar para o PCdoB, quando eu decidi colocar de novo meu nome à disposição, né? Teve a infantilidade de dizer, você não vai se eleger, bubu, você não vai se eleger, né? Grande novidade, né? Assim, tem que ser um grande analista político, né? Para entender que realmente me eleger é muito difícil, mas não é sobre isso, né? É sobre disputar espaço e fazer o comunismo virar um movimento de massas. Quando eu fiz essa opção, primeiro eu tinha clareza que eu estava entrando para um partido que faz parte de um governo de coalizão, né, que não tem, né, na política lulopetista, que o PCdoB faz parte dessa grande coalizão, né, não tem a natureza do enfrentamento político. É um governo de conciliação que historicamente tem uma política muito rebaixada. Eu sempre soube disso. Sempre soube disso. Mas eu também não sou um moleque, né? A gente fez uma negociação justamente para que eu pudesse entender que o governo, gente, hoje, ele não é um monolito, né? Eu estou justamente buscando participar da grande política. E o governo não é um monolito. A política que representa-se hoje pela figura pública do Fernando Haddad é um grupo, né, que hoje domina o debate dentro dessa coalizão macroeconômico. Então, hoje, se Haddad tem o aval do Lula para tocar essa política macroeconômica, é porque este grupo, dentro deste debate, ele está vencendo. Ele é o grupo dominante, mas ele não é o único grupo. O que eu estou querendo dizer? Pode discordar disso, viu? Tem que fazer pressão em torno disso, viu? Tem muita gente dentro do PT e dentro de outros partidos da base que querem desconstituir a hegemonia dentro do campo econômico deste grupo. Sabiam disso? Então isso é algo que é discutido na grande política. É discutido na grande política isso, né? E eu estaria sendo o que os difamadores me acusam, né? Ou seja, oportunista, se eu tivesse um discurso diferente em relação ao Fernando Haddad. Eu vou dar uma pincelada sobre isso agora, porque eu não quero transformar esse vídeo num vídeo de macroeconomia, mas eu vou voltar a falar sobre isso na sequência. Nessa semana, agora que passou, o Haddad deu mais uma declaração a respeito dos títulos públicos brasileiros, no sentido da diminuição da liquidez dos títulos públicos brasileiros, de determinados títulos públicos brasileiros, dando a entender que o Brasil, para se financiar, ele precisaria recorrer a empréstimos do setor privado. Veja bem, gente, isto é uma visão de macroeconomia. Isto é a visão neoliberal de macroeconomia. Esta é a visão, né, única de macroeconomia na cabeça do Fernando Haddad. E sabe o que sempre mais me preocupa quando é a questão do Fernando Haddad? Porque, veja, eu acho que a gente tem que defender o Haddad quando ele faz proposta de taxação progressiva dos impostos. Eu vou falar disso, inclusive, nos próximos dias. Se você abrir aqui o meu canal, né, para quem gosta de dizer que eu sou antipetista, e pegar o principal programa do canal, que é a live de domingo, e olhar as thumbnails, os assuntos de capa, vocês vão ver ali que em vários momentos, quase que meio a meio, a capa é algum tipo de elogio, né? Assim, ou assim pode ser interpretado o governo do Lula e do PT. Tá? Então a gente tem que defender quando ele faz uma tentativa de inserir progressividade, a gente tem que fazer uma defesa dele quando ele vai lá no Congresso enfrentar o Nicolas Ferreira, o Jordi, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas qual é o meu ponto? O Haddad,
ele tem uma formação econômica que entende a macroeconomia somente a partir desse viés. Sabe aquilo que a gente critica aqui a vida inteira, dizendo, olha, o que o neoliberal faz com a macroeconomia é tentar transformá-la numa ciência dura, numa questão meramente de matemática e não a economia política como de fato ela é. O Haddad, ele, na sua formação, ele entende que só existe essa macroeconomia, que qualquer outra é errada, ou seja, o Haddad é um neoliberal convicto. Essa é a ideologia dele. Macroeconômica, pelo menos. Ele pode ser um cara legal, viu, gente? Eu posso aqui na minha comunicação xingar, falar, etc, não sei o que, mas não é esse o ponto, não é um ataque moral ao Fernando Haddad. Ele pode ser um cara legal, joga sinuca, toca violão, sabe, né, consegue enquadrar ali os liberais e tal, um cara, porra, né, deve ser legal tomar uma cerveja com o Fernando Haddad, não sei, não é essa a minha questão. A questão é que o Haddad tem uma formação macroeconômica digna de INSPER, sabe, da pior turma da FGV. Ele não é um estruturalista latino, que nem a gente tem uma tradição aqui no Brasil. Eu não estou nem falando marxista. Ele não é sequer um keynesiano, um desenvolvimentista. Não, ele está no paradigma das expectativas racionais, de fala em fundos imprestáveis. Como se o governo, para se financiar, precisasse de dinheiro da iniciativa privada. Isso é absolutamente tudo que eu combato aqui há 10 anos. E se eu precisar fazer de conta que isso não existe para fazer a minha comunicação política, então eu sou um mero oportunista mesmo. Eu não estou querendo fazer debate público nenhum. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? O Haddad sequer admite a possibilidade de existência de uma outra macroeconomia. Veja, o Haddad não precisava nem ser um cara marxista, ou sequer um desenvolvimentista para admitir uma outra macroeconomia. Ele podia dar ouvido, por exemplo, por André Lara Rezende, que é um liberal. Mas é um liberal que já superou esse debate porque ele já percebeu que essa é uma falsa macroeconomia. É assim mesmo que eu me refiro. Falsa macroeconomia. Que não é assim que a macroeconomia capitalista se comporta. Isso é uma formulação ideológica que serve aos interesses do consenso de Washington, que no limite existe para quê? Para manter os países ricos ricos e os países pobres pobres. Então, como que eu vou admitir que esta figura se transforme na figura hegemonicamente dominante do campo político onde eu estou inserido enquanto membro militante do PCdoB? Eu não posso, porque aí eu vou estar sendo sim o oportunista. Então eu tenho que tensionar este grupo. É claro, né? No meio de tanta desonestidade do Pedro, ele cita algo que vai ser muito utilizado contra mim, que é o tweet que eu fiz lá, dizendo que ia fazer campanha por Tarcísio se o Haddad fosse o candidato. Eu já falei sobre isso aqui, já pedi desculpa, né? Mas eu não tenho muito mais o que fazer, não. Mas aquele contexto foi de mais uma traição ao longo das inúmeras demonstrações que o Haddad tem de ter esse entendimento de macroeconomia, que eu fiz essa declaração. Por quê? Porque eu me entendo aqui como um agente político também. Pelo menos é isso que eu estou me propondo a ser. Então eu também tenho que fazer pressão contra o grupo do Haddad dentro dessa coalizão que hoje eu faço parte. Foi mal colocado? Foi, tá. Mais do que isso eu não posso dizer. Que eu disse que eu não vou sair de casa para votar no Haddad se ele for o candidato. Por quê? O que eu tô querendo dizer aqui, me colocando como um ator nesse jogo político, com meus 8, 10 ou 20 mil votos? Sim, porque eu tô procurando fazer esse jogo de verdade, não tô dentro do meu quarto aqui xingando e brigando com todo mundo, né? Depois ainda falando que os outros são rachadores, eu não tô fazendo isso. O que eu tô fazendo é sério. O que eu tô fazendo? Porque há uma possibilidade do Haddad ser candidato. Eu não quero essa possibilidade. Se eu tô dentro dessa coalizão, eu quero que seja o Lula. Por quê? Porque eu entendo o Lula como um freio neoliberal. Veja, o Lula não estudou economia como o Haddad estudou, mas ele foi convencido pela turma do Haddad. E hoje o Haddad tem carta branca por causa do Lula. Mas, em algum momento,
este grupo convenceu o Lula de ser esta a explicação técnica. E veja, para mim, o perigo do Haddad é ainda maior. Por quê? Porque o Haddad é muito mais competente que a direita para executar o projeto econômico da direita. E o sonho da direita, e por isso, por exemplo, na minha avaliação da macropolítica, o Xandão, aqui para usar o estereótipo, faz o que faz, porque o sonho da direita brasileira que domina São Paulo e politicamente o Brasil inteiro é transformar o Brasil numa versão ao sul do Equador da política existente nos Estados Unidos, onde a esquerda nada mais é um grupo um pouco mais progressista, a direita um grupo um pouco mais conservador, mas ambos tocam a mesma macroeconomia. O Haddad é o sonho dourado dessa turma aí que quer isso pro Brasil. Porra, ele toca violão, ele joga sinuca, mas na macroeconomia só existe uma, não existe duas macroeconomias. E é só a da direita. Do outro lado, você vai ter um grupo mais conservador. Então eu acho isso uma ameaça, eu não quero isso. Eu não quero isso. É lógico que eu aqui sendo honesto e o adulto da sala, para parar com essa política de dentro do quarto aí, né? Não posso dizer exatamente o que eu vou fazer em caso do meu grupo político que eu estou tentando ajudar neste debate perca, ou seja, e o Haddad seja o candidato. Hoje eu digo, não vou ser candidato. Mas posso afirmar isso com todas as letras? Óbvio que não. Vamos ser honestos, vamos deixar de ser criança? Óbvio que não. Vai depender das condições materiais do momento, do que eu vou ter, qual o retorno, de que tipo de política eu vou estar autorizado a fazer, de que tipo de discurso eu vou estar autorizado a fazer. Porque óbvio que eu não vou me eleger, é o mais provável. Mas é isso que eu quero? Ou eu quero transformar o comunismo num movimento de massas? Ou o meu interesse de verdade no meio de tudo isso é influenciar o rumo político que o Brasil vai tomar nesse momento tão tenso do mundo todo. Formatação de novos blocos econômico, político, militares, de aceleração de conflitos que podem desembocar numa guerra total. Podem, eu não estou sendo fatalista, mas é flagrante que isso pode acontecer, né? Estou dizendo que deve acontecer, mas estou dizendo que pode acontecer. Eu acho que o Lula é um freio em alguma medida, que o Haddad não é. O Haddad é um intelectual formado pela mesma intelectualidade que forma o INSPER. O discurso do Haddad, do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa é o mesmo quando o assunto é macroeconomia. E o que é mais grave, o Haddad sequer cogita a existência de uma outra macroeconomia. Então eu tenho que tensionar junto àqueles que também entendem isso como um problema. Junto a esses que entendem isso como um problema. Então não, eu não sou antipetista não, ao contrário. Eu decidi estar neste bloco agora, por quê? Porque eu entendo que não há força política nos grupos revolucionários, o mundo está numa situação de tensão e que o Lula ainda pode representar algum freio, por causa da sua origem histórica, por causa da sua origem nos movimentos sociais, por causa de ser um grupo grande, heterogêneo. Eu conheço, assim, não vou citar nomes, mas aqui perto, pelo menos 2 diretórios, cidades vizinhas aqui onde eu atuo, de gente do PT que subscreve 100% do que eu estou dizendo aqui. E que estão lá tentando fazer esse debate internamente também. As próprias resoluções do PCdoB, né, que eu estou tendo acesso aos poucos, já trazem como linha a crítica à política externa do PT e também à política macroeconômica. Também já aparece isso ali dentro do debate. Então, sabe, vem as pessoas de fora que não entende bosta nenhuma. Ah, você vai poder fazer, você vai ter que fazer. Sabe assim, o mundo não é o seu chat. Entendeu? Nem você tem toda essa relevância aí, não. Tô respondendo aqui em consideração. Que você não tem comigo, né? Mas tudo bem, né? Vou fazer o que eu fiz aquele dia. Pego as coisinhas e vou embora. Quando você puxou a cartada ali do ai, você não debate com o Gustavo, não sei o que não tem nada a ver com o assunto, né? Não tem nada a ver com o assunto, né? Que eu, inclusive, hoje o meu ponto com o Gustavo é só ele continua falando bobagem sobre a China. Bobagem mesmo, né? Que já foi desmentida. E ele é um cara inteligente, então ele faz de propósito. E hoje eu penso que, dada a situação do mundo, com a minha leitura de mundo que eu tenho, hoje é nosso dever estar do lado da China, tá? Independente de você achar comunista ou não, socialista ou não. Entende? O mundo capitalista está ruindo.
Quer dizer que vai acabar o capitalismo? Não. Às vezes ele acaba para se reinventar. Mas no meio disso ele explode um monte de coisa. E eu acho que a gente tá num desses momentos chave. Então é só isso, meu problema, Gustavo. Mas nem tinha nada a ver com a história. Só mostrou a infantilidade daquela situação toda ali, né? Uma infantilidade, né? Do antipetismo de Schrödinger. Entende? Então, na verdade, gente, assim, o vídeo acabou servindo, por isso que eu pensei, eu ia responder ontem mesmo. Eu disse, não, mas quer saber? Não vou alterar minha rotina, não vale a pena. Eu vou gravar quando eu iria gravar normalmente. Mas o grande lance é esse, eu sigo defendendo as mesmas coisas. E eu sou extremamente pragmático. Tanto que, né, eu assumi correr o risco de ser acusado de oportunismo, né, por entender que não ser pragmático e ceder neste momento seria esquerdismo. Mas eu não me considero oportunista, não. Eu seria oportunista se agora simplesmente eu decidisse dizer que não, tudo certo, vamos esquecer tudo que eu estou dizendo aqui há 10 anos em relação à macroeconomia, que sempre foi o foco do canal, né? Porque eu faço parte de alguma coisa, assim. Então, não, sabe? O mundo é maior que o seu quarto, as coisas não são sobre aquilo que é discutido no seu chat, né? É, e não é sobre eu me eleger agora ou não, é sobre eu utilizar a audiência que a gente vem construindo na nossa comunidade, que há 10 anos, que a gente já percebeu que consegue mobilizar 8, 10 mil pessoas para votar, talvez mais agora, que o canal está bem maior, eu acho que a gente também é um ator político. Pequeno, evidentemente, a gente tem bastante noção do nosso tamanho, mas a ideia é tentar ganhar força nesse meio, né? É não ficar aqui só fazendo tretinha na internet, né? Eu faço também e acho ok, enfim, a gente precisa de audiência, não é isso? Que até isso eu falei, né? Que eu não podia fazer diferente porque eu preciso do dinheiro das pessoas do NKVD Team. Cara, de uma infantilidade, saca? De uma infantilidade que eu nem devia estar comentando isso. Mas eu tô comentando em consideração o tempo todo que eu assisto o cara aí há, sei lá, 15 anos, sei eu. Né? Mas não vou assistir mais também, não tem problema, porque achei que tinha alguma consideração por mim igual eu tinha por ele, não tem. E já tinham me avisado que era assim mesmo. Né? É só uma criança gritando, tá? E hoje eu tô mais interessado em grandes debates mesmo, em coisas importantes que a gente tem pra fazer. Porque tá tenso, né, galera? Porra, tá tenso pra caralho, né? É, Eu acho que o Lula vai ser o candidato. Eu acho que tem que ser, porque a chance dele ganhar é maior. Eu acho que, na atual conjuntura internacional, perder, mesmo um governo rebaixado que nem o do Lula, né? Você que acha que é um governo rebaixado, não é uma questão de pagar vale para NKVD Team, não, é simplesmente porque né? É melhor do que ter um governo não rebaixado, aliás, também rebaixado, mas que sequer se diga de esquerda. É pior hoje no mundo que a gente está. Então é isso. Estamos fazendo o jogo, estamos jogando o jogo, mas estamos jogando o jogo de verdade, né? Não estamos só criando treta aqui com todo mundo o tempo todo, né? Embora eu reconheça que tem que fazer isso também, né? Porque, afinal de contas, precisa de audiência, né? Eu também preciso. E é por isso também que eu tô entrando mais uma vez nessa e reproduzindo isso aqui. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, porque eu achei que tinha algum boldo bom que eu pudesse tirar dessa tretinha aí de merda, tá? Essa tretinha bosta aí, tá? Que o entendimento desse tensionamento que a gente precisa fazer, tá? Em relação ao que é o Haddad, no sentido do que ele entende de macroeconomia, tá? Que eu acho que eu consegui explicar aqui um pouquinho, tá? E é isso, tá bom, gente? Tá? E isso não está desconectado do que está acontecendo em Israel, no Irã, etc. Por quê? Porque o Brasil ele também, né, vai ter que tomar uma posição no meio de tudo isso. Né? Mas isso nós vamos comentar na sequência. Valeu? Era isso hoje. Falou, tchau, tchau e até a próxima.